E é sobre essa cruz que queremos refletir nessa hora. O texto de Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14 e 15, diz assim a palavra de Deus, Colossenses 2, de 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, naquela cruz. Oremos. Ó Deus, guia-nos agora pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lá naquela cruz, é só o que podemos pensar, mas afinal, o que aconteceu naquela cruz? Da história conhecida, dos tempos que passaram e que todos conhecem o que Jesus Cristo passou. Mas é preciso lembrar, meus irmãos, o que o texto nos mostra, que mais do que uma morte, uma condenação, o que aconteceu ali foi para mudar, impactar e transformar o mundo, a história e a sua vida. Há três perspectivas que podemos ter dessa cruz. A primeira delas é como um espelho. Ao olhar aquela cruz, era tal qual um espelho. Se o Salmo 139 fala de sondar o coração e a alma, o que aquela cruz fez, elevou isso num patamar muito maior. E então víamos quem nós somos, pecadores. Víamos as nossas imperfeições, com a clareza demonstrada de uma luz sobre uma porcelana com rachaduras. Éramos nós. Nós nos vimos como ovelhas que precisamos de um pastor. Nós nos vimos como filhos que eram amados. Nos vimos precisando de Deus. Aquela cruz, sim, nos fazia ver quem éramos, como estávamos e o que precisava acontecer. Aquela cruz também era um trono. Um trono era de madeira, mas de um formato bem diferente. Era de madeira e ela apontava para o céu na sua haste vertical. Era de madeira e o nosso Senhor estava nela com os braços abertos. Abertos. Foi lugar de dor, foi lugar do domínio e da glória do nosso Deus. Naquela cruz e naquele trono foi posto o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o maior de todos, o Filho unigênito de Deus. Era trono e o centurião romano que ali estava viu e comprovou isso. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Em cima da cruz havia o título do nosso Senhor, que alguns achavam que era acusação, na realidade era testemunho: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era trono. Ali naquele trono, não aos olhos humanos, mas aos olhos daquele que crê. Naquele lugar, nosso Senhor foi posto. Cada palavra sua foi decreto. Cada oração realizada ali mexia em corações e vidas. Cada lágrima, cada gota de sangue ali posta. Sim, aquele era um trono, era a proclamação. Naquele trono, quem foi posto nunca pecou. E estava lá por amor e se ofereceu em nosso lugar. Ele é o Senhor de todas as coisas e desde a criação já era, e ali estava, meus irmãos, fiel, real, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, como os profetas disseram. Foi rei acima dos reis,
foi como nós, mas nunca pecou. Foi Jesus naquele trono. Ali, naquela cruz, também era um lugar de transformação. Isso mesmo, naquela cruz, o pecado se transforma em perdão e resolve o maior problema da humanidade e o nosso também. Ali naquela cruz, as trevas se tornam em luz, e onde todos estavam perdidos, como que tateando o caminho, agora podem ver o caminho. Naquela cruz, os perdidos se acharam e encontraram o sentido e a razão de viver. Lá naquela cruz, os violentos se pacificaram e houve paz. A morte se transformou em vida, porque se o resultado do pecado era a morte de Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a morte e nos deu a vida eterna. Naquele lugar, sonhos e planos foram mudados, vidas restauradas e a vida eterna oferecida simplesmente a todo aquele que nele crê. Lá naquela cruz, tudo mudou, porque tudo podia mudar. As expressões, o véu que se rasgou ao meio, mortos que ressuscitaram e entraram na cidade, o dia se tornou em noite, é claro, pois Jesus havia morrido, mas naquele lugar e naquela cruz, tudo pôde mudar. E mudou por amor, mudou por você e por cada um de nós. Sim, lá naquela cruz, tudo pode mudar. Ao meio-dia, Jesus foi crucificado. Às 3 da tarde, Jesus Cristo expirou, dizendo: está consumado. Mais adiante, por volta das 6, Jesus foi sepultado. Lá naquela cruz, que foi desfeita, posto na sepultura, e no terceiro dia, no domingo, como este de Páscoa, ao amanhecer, viram que o túmulo estava com a porta aberta, a pedra movida, viram que o túmulo estava vazio, e ali não jazia um corpo, e viram Jesus, que pôde chamar Maria pelo nome, pôde estar com seus discípulos e com ele comer, pôde mostrar a Tomé suas mãos marcadas pelos cravos, pôde dizer-lhes e falar a cada um que todo aquele que nele crê também ressuscitará. E por isso, quando ele subiu aos céus, os anjos disseram: por que vocês olham para esse que sobe? Este mesmo Jesus que o viste subir há de voltar com grande poder e glória. Sim, aquela cruz não foi o fim, aquela cruz foi um novo começo para cada um de nós. E a este Jesus, a que nós anunciamos e pregamos, é a quem nós honramos e dizemos de todo o coração: digno é o Cordeiro que foi morto de receber glória, honra e poder. Oremos. Ó Deus, não há palavras para expressar a gratidão. Não há, ó Deus, vidas suficientes dedicadas ao Senhor para expressar tão grande amor que, sendo nós pecadores e não merecendo, ó Deus, o Senhor nos resgatou, perdoou nossos pecados e nos deu vida eterna. Gratos somos, ó Deus, porque crendo avançamos e podemos, ó Deus, anunciar este mesmo amor a todo mundo, e que haja paz, ó Deus, que haja salvação, que haja transformação, que haja, ó Deus, mais do teu amor a cada um. E assim ser com teu povo, ó Deus, reunido nesse dia que celebramos a Páscoa e a ressurreição, gratos, ó Deus, e faze-nos anunciar esta mensagem ao maior número possível de pessoas, em toda língua, em todo lugar. Abençoe a tua igreja, ó Deus, que se reúne online, presencialmente, em todas essas circunstâncias difíceis, mas unida em ti, por ti
e para ti. Por isso, ó Deus, que o teu nome seja exaltado, que a tua mensagem seja pregada e que nossas vidas sejam, ó Deus, dedicadas ao Senhor. Abençoe e guarde o teu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.